Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E mais uma vez estamos aqui para a pré-aula da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje um pouco atrasado e solo. Os irmãos sabem, eu tenho gravado com o pastor Juliano Fraga, mas em virtude das muitas viagens, compromissos que o pastor Juliano Fraga tem, hoje eu vou fazer aqui esta pré-aula e também essa semana para nós foi bastante cheia de atividades, por isso até peço escusas, vênias, desculpas para todos vocês por conta do atraso. A lição só está chegando hoje, sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, mas então, logo ela estando aqui disponível, você pode participar, ouvir e ficará também disponível para futuras consultas, para futuros momentos que poderá ser muito bem aproveitado. A palavra de Deus jamais é descartada, jamais será eliminada. Sempre importante termos à disposição. E hoje nós estamos então estudando aqui a lição de número 7, que será ministrado amanhã, domingo, em todas as escolas bíblicas dominical das Assembleias de Deus no Brasil. É claro, você também, que não é da Assembleia de Deus, que gosta, que participa, que assiste nossa pré-aula, nosso pré-estudo, que Deus te abençoe grandemente. Continue aí conosco, ajudando, assistindo, curtindo e compartilhando também essa pré-aula para que outras pessoas possam ter este acesso. E muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Vamos crescendo em fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes, trata-se do tema da pré-aula dos jovens da lição aqui do primeiro trimestre. O texto principal, conhecido como texto áureo, é o seguinte, está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Este é o tema central aqui do assunto que nós falaremos. Este assunto da multiplicação dos pães, eles estão registrados, né, a multiplicação dos pães. Nós sabemos que temos duas multiplicações dos pães, quando Jesus multiplicou para 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar homens, mulheres e crianças, e depois também Jesus Cristo multiplicou os pães novamente. Então, temos a primeira multiplicação e a segunda multiplicação dos peixes. E está registrado nos 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ocorre que esta só está registrada em Mateus e Marcos e João, aqui do qual nós estaremos falando então a respeito. O resumo da lição diz o seguinte: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a palavra e crer nele. Ou seja, o resumo central da nossa matéria está baseado no texto que João deixou registrado. Eu gosto muito, já repeti aqui com os irmãos e repetirei. Evangelho de João, capítulo é o de número 20 e o versículo de número 31, que diz: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha o resumo da lição que diz: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra e crer nele. Então, os sinais, o Simeon, os milagres que Jesus operou, que Jesus vem operando e João registra, eles não têm objetivo de dar fama a Jesus. Ele não tem o objetivo de pedir curtida ou like, como eu peço aqui no canal, mas sim para atrair mais pessoas
para aproximarem dele, ouvir a palavra da vida, o reino dos céus, que já é chegado, e também para que essas pessoas possam crer que ele é o Cristo vindo do céu, que ele vai expor, que ele é o pão vivo que desceu do céu. E essas pessoas possam ter vida diretamente do próprio Cristo, possam ter vida em si mesmo, através de Jesus Cristo. Então, o tema central dos sinais de Cristo Jesus sempre foi este: demonstrar Deus presente no meio dos homens e que essas pessoas possam crer e confessar Jesus como seu Salvador. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, ou melhor, para a nossa lição, nós vamos enxergar a introdução dizendo assim: estudaremos mais um sinal miraculoso. Mas hoje parece-me que eu estou com um pouco de pressa, né? Vamos ler aqui o texto bíblico da lição, porque senão você vai ficar defasado, eu não posso deixar isso acontecer. Texto de João, capítulo 6, do versículos 3 ao 12. Você pode até ler aí na sua casa, dar um pausa e ler, mas eu quero ler contigo hoje. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que era uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E Jesus disse-lhe: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja o conteúdo aqui do texto do Evangelho de João. Será explicado, vamos conversar sobre este assunto agora no decorrer da matéria. Então, a introdução diz assim: estudaremos mais um sinal, a multiplicação dos pães. São 2 milagres da multiplicação registrados pelos evangelhos. O primeiro, 5 pães e 2 peixes, consta nos 4 evangelhos. Já falamos isso aqui. O segundo, os 7 pães e uns poucos peixinhos, que foi registrado somente em Mateus e Marcos. E o primeiro milagre alimentou quase 5.000, além das mulheres e crianças. João 6,10, que trata-se deste aqui, do qual estamos falando. O segundo milagre, 4.000 homens, além das mulheres e criança. Então, este que nós vamos tratar foi o primeiro, e o segundo, Mateus capítulo 15. Sigamos o sinal de João, capítulo 6, não ficou circunscrito aos discípulos, à família de um oficial, do rei ou dos religiosos de Jerusalém. Alcançou uma grande multidão. E justamente na Galiléia dos gentios consideramos esses e outros aspectos importantíssimos na nossa lição. Por que o professor traz esse último tópico? Para enfatizar que os sinais de Jesus Cristo não estava limitado a um grupo de pessoas. Jesus Cristo não tinha o propósito apenas de falar com uma pessoa. É claro que houve situações. Jesus atendeu Nicodemos à noite. Jesus foi até Samaria para evangelizar uma única mulher. Jesus foi em Gadara para expulsar o demônio de um homem. Mas o objetivo de Jesus era pregar o reino dos céus. Era dizer a toda a sociedade que o reino dos céus havia chegado e que todos deveriam estar prontos, preparados
para aquele momento. Então ele começa a ensinar e trazer, e ele se manifesta, por exemplo, na última lição, quando estudamos a respeito do milagre que Jesus fez ao homem no tanque de Betesda. Jesus faz um milagre na frente de uma grande multidão. Propósito, curar, abençoar aquele homem, a graça chegar sobre a vida daquele homem? Claro que sim. No entanto, do mesmo modo é mostrar Deus diante de todas aquelas pessoas, apresentar-se para que muitas daquelas pessoas viessem a crer no nome de Jesus Cristo. Este é o foco. E Jesus Cristo agora, ele vem justamente na Galileia, Galileia dos gentios, mais um fato preponderante aqui. Muitas das vezes nós achamos que Jesus Cristo pregou para judeus, ficou restrito aos seus discípulos e que somente Paulo foi pregar aos gentios. Alto lá. Vamos observar hoje aqui na nossa lição que Jesus Cristo foi o precursor dos pregadores dos gentios. Gentios, não gentis, pessoas gentis. Agora, com relação aos gentios, foi Jesus Cristo quem iniciou essa pregação para as pessoas não hebreus, não judeus, amém? E por que Galileia dos gentios? Primeiro tópico aí, a Galileia dos gentios. Segunda fase do ministério de Jesus, né? A segunda fase do ministério. Quando nós pensamos em ministério, automaticamente vem na nossa mente serviço, servir, entregar-se, representar algo, né? Representar Deus diante de todos que aqui estão. O ministério de Jesus é um serviço que ele veio oferecer pelo homem, para o homem. O homem estava condenado e o serviço que Jesus veio foi entregar a si mesmo para que o homem pudesse ser salvo. Ele ofereceu um serviço perfeito que nos trouxe salvação. A graça que foi manifestada é Jesus Cristo e este é o serviço que eu e você não temos como oferecer e não temos mérito nenhum nisto. Vamos lá, na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia. Eu quero só dar uma pausa aqui para falar que hoje o áudio vai ficar completamente diferente aí. Não estou com a mesa nem o microfone profissional, estamos ajustando algumas coisas ainda aqui, então estou usando recursos do próprio celular. Mas espero que fique bom e o que importa é o conteúdo aí para você e que o áudio não te atrapalhe tanto assim. Mas vamos lá. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia, a intercalações, mas a segunda fase ocorre primeiramente, ou seja, ocorre proeminentemente na Galileia. A terceira e última é a consumação novamente da Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por esta fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos que cobre mais o ministério de Cristo entre os galileus. Isto nos indica mais um propósito de João em ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo o maior tempo da sua vida, obra em relação aos sinóticos, cujas narrativas atingem apenas acerca do primeiro ano da vida do Messias, no primeiro ano do ministério, né? Da consumação nos dias finais em Jerusalém. Mais do que o propósito de João. Vemos a perfeição da obra relacional dirigida pelo Espírito Santo. Abrir esses parênteses é falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus, demonstra como isso não passou totalmente de largo as narrativas joaninas. Em João capítulo 7, versículo 1, há um registro da síntese dessa fase ao dizer que Jesus andava na Galileia e não podia andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Há, portanto, uma complementariedade narrativa entre todos os evangelhos. Além dos sinóticos que se completam, o evangelho de João também entra aqui nessa questão de
compreensão do ministério de Jesus. João faz questão de trazer um pouco mais de riqueza o início do ministério de Jesus, esse primeiro ano, esse primeiro momento, e os demais vai trazer minúcias, então, da vida de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver que nessa parte final, Jesus faz questão de chegar na Galileia dos gentios para mostrar para eles também o evangelho, mesmo porque o próprio livro de João diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E por que na Galileia dos gentios? Veja, a Galileia era situada ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno acima do grande lago. Lago aqui é o Mar da Galileia, que é um lago, mas é chamado como Mar da Galileia. É um lago, água parada. Nos leva o nome, né, leva o nome. Isaías capítulo 1, versículo 9, chama Galileia dos gentios, a terra de Zebulon, de Naftali, das tribos. Mas por que é chamado? Veja, quando a terra foi devastada pela invasão da Síria, 1 Reis capítulo 15, logo nós encontramos estes povos que vieram habitar nos registros históricos, quando nós olhamos, citados pelas Bíblias de Estudos, por exemplo, na King James Roman, que o próprio professor cita aqui, e algumas outras versões de Bíblia também, outros livros você encontrará, foram para lá enviados egípcios, árabes, fenícios e gregos, ou seja, há uma miscigenação de raça ali na Galileia. Agora eles crescem, cada um adora seus deuses, uma idolatria, um paganismo, nós falamos em sincretismo religioso, em miscigenação de raça, e Jesus Cristo vem pregar justamente aqui. Mais uma vez fica muito claro que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo, ele vem trazer e pregar o evangelho a toda a criatura. O próprio capítulo 3, no versículo 16, deixou isso muito claro quando da conversa com Nicodemos surge lá o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único da espécie, para morrer por todos aqueles que nele crê. Mas para aqueles que crescem, não perecessem, mas tenham vida eterna. Olha, Jesus Cristo, então, ele, como eu disse anteriormente, ele é o precursor da pregação para os gentios. Ele vai olhar para mim e para você também. Então, portanto, no último parágrafo aí da lição, do segundo subitem, do primeiro tópico, diz: a segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal da sua missão. Jesus Cristo tinha um propósito, era de salvar o mundo. O propósito final, principal de Cristo Jesus era de dar ao homem a redenção e a remissão pelos pecados e fazê-lo ter vida novamente através dele, garantir-lhe o direito de entrar no céu de glória e morar com Deus, a salvação. E isto não estava apenas para os judeus, mas sim para toda a humanidade. Não é à toa que ele vem e começa a pregar agora para árabes, para fenícios, para gregos, para egípcios e para todos quanto o recebessem. A Galileia nos dias de Jesus, terceiro subitem do primeiro tópico. A predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança depois de Herodes. Depois que Herodes anexou o seu reino. Mas isso não eliminou a miscigenação. Para lá afluíram muitos judeus e a região tornou-se mais populosa. Tinham cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio Joséfo, um historiador. As principais eram Cafarnaum,
Nazaré, Tiberíades, a capital. Por sua história heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos, romanos, o termo Galileu ganhou um pouco do conceito pejorativo entre os judeus da Judéia. Esse era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus, dizendo que Jesus Cristo era da Galiléia, né? Consideravam ele ser um galileu. Até este aspecto, vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador. Veja, eles consideravam que Jesus Cristo era da Galiléia e, por ter vindo da Galiléia, então, automaticamente não era uma coisa boa, não era alguém descendente de Davi, não era um rei do qual eles esperavam. E aí nós vamos ler em Mateus capítulo 9, versículo 1, Jesus lá em Cafarnaum, também ali na região, pregando, ensinando, e você vai ver que Jesus Cristo mesmo, ele mesmo, eu quero ler com você Mateus capítulo de número 9, e o versículo 1, só para fixarmos aqui e você ter aí algum... Entrando num barco, passou para o outro lado à margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. A sua cidade, onde é? Cafarnaum, onde ele cura o paralítico de Cafarnaum. Então, nós vamos encontrar Jesus Cristo pregando, ensinando, operando milagres em toda a região aqui. Segundo tópico da nossa lição, seguindo os sinais. Então, olha só, veja quanto nós já falamos aqui a respeito da atenção de Jesus com relação aos não-judeus, aos gentios, sobre o fato dele ter ido pregar lá na Galiléia. E por que se chama então Galiléia dos gentios, esta Galiléia, e por que ela era rejeitada? Era rejeitada porque havia toda essa mistura. Então, agora seguimos aqui seguindo os sinais. Primeiro subitem do tópico 2. Um atrativo para multidões. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo. Não pode, jamais eu posso ter um sinal, um milagre de Cristo como objetivo daquilo ser um show, algo para fazer daquilo um momento de trair coisas simplesmente por idolatria ou para benefício pessoal. Isso aqui não pode, infelizmente. O neopentecostalismo tem feito muito disso e às vezes, infelizmente, nós vemos por aí forjando até milagres para que atraiam pessoas, recursos para aquele movimento. Não é este o objetivo de Jesus, já vimos lá. Os sinais de Jesus Cristo têm pura e simplesmente um objetivo, qual seja fazer com que multidões sejam atraídas para crerem, para que eles crescem no nome de Jesus Cristo, que eles crescem que Jesus Cristo veio e foi enviado para morrer na cruz por nós. Ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa de milagres. Isso aqui é outro perigo também, porque quando nós nos relacionamos com Deus apenas com a necessidade de receber alguma coisa, já não é genuína a nossa adoração. Porque a minha e a sua adoração deve estar pautada naquilo que Deus já fez por nós e não naquilo que nós vamos receber. A partir do momento que eu vou fazer se o Senhor me der, então a minha e a sua adoração já está distorcida, completamente equivocada. Não podemos partir deste princípio. A nossa adoração, nosso relacionamento com Deus precisa ser com base no que Ele já fez. Primeiro, Ele nos amou primeiro, nos alcançou primeiro, nos socorreu, nos tirou do charco de lodo e colocou os nossos pés sobre a rocha. Todavia, não temos que desprezar a importância dos sinais
dos sinais, para produzir fé e contribuir em um conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos, sinais que servem para atrair pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a palavra e crer nele. É à toa que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, os sinais atraem as pessoas que vêm, ouvem a palavra de Deus e, por ouvirem a palavra de Deus, creem no seu nome. Infelizmente, nós temos aí o grupo dos sensacionistas que desprezam a operação de milagres. Nós não podemos desprezar que Deus continua operando milagres. Deus não mudou. Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Então, ele continua operando os milagres e maravilhas em todos os momentos. Basta que nós andemos de acordo com a tua palavra e creamos nele, que ele com certeza, indubitavelmente, operará milagres e maravilhas na sua vida e no decorrer da sua história. Não desprezem os milagres de Deus. Os milagres continuam sendo operados e realizados diariamente. Jesus realizou muitos milagres e prometeu às suas testemunhas que receberiam poder para realizar obras ainda maiores. Jesus falou isso, João 14, 12, incluindo expulsar demônios, falar em novas línguas, operar maravilhas, curas. Quando os discípulos saíam, pregavam, Jesus Cristo disse, vocês em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, repreenderão demônios, vão comer até coisas mortíferas e não será lhes causado dano algum. Marcos 16, 20, está na Bíblia Sagrada. Os sinais não cessaram no primeiro século. Infelizmente, os sensacionalistas eles vão acreditar e ensinar que sinais encerraram ali com aquela igreja primitiva e depois disso não tem mais sinais, não tem mais manifestação do poder do Espírito Santo. Pelo contrário, eu creio no poder do Espírito Santo e ele continua operando maravilha. Eu sou resposta e sou um milagre. Outra ocasião eu contarei o testemunho de que fui curado de um câncer, mas deixa para uma outra ocasião, que Deus continua operando milagres. Para quê? Para atrair pessoas, do modo que as pessoas vêm, ouvem e creem no poder do nome dele. Precisamos buscar fé, pois Jesus disse, em tudo quanto pedirdes em meu nome, farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Propósito de milagres sempre, sempre, sempre será atrair para que creiam em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado, o nome de Deus seja glorificado. Não a nós, mas ao teu nome, a glória, a honra, o poder para sempre. Segundo subitem do segundo tópico, propósito revelacional. O propósito revelacional, João, o pastor Silas, ele traz escrito desta maneira. João registra que a multidão seguia Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Automaticamente, todos queriam estar próximo dele, queria ser alcançado de alguma maneira. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se, apresentar-se como Deus à humanidade. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar problema instaurado. Ao que questionar Felipe, deixa eu elucidar isso aqui para você sem ler todo o contexto, todo o tópico. Veja, Jesus Cristo, ele demonstra para a multidão e para os seus discípulos, naquele exato momento. Olha, primeiro ele pergunta, está aqui, ó, versículo de número 5 do Evangelho de João, capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos, vendo cerca de grande multidão, vinha ter com ele, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Olha, em determinado momento nós não temos soluções.
não há solução, não há o que fazer. Jesus parece que às vezes usa de sarcasmo. Veja como Jesus ele é engraçado e tem um senso de humor interessante. Observando assim, o nosso vocabulário, claro, com todo respeito. Cristo Jesus ele pergunta: onde compraremos pão? É claro que onde eles estavam não tinha onde comprar pão para todas aquelas pessoas e não havia dinheiro. E o discípulo não tem o que fazer, ele responde, né? Mas dizia isso para experimentar. Filipe responde no versículo 7: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Ele ficou desesperado. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer para trazer solução a este problema, para trazer solução a isto que o Senhor colocou aqui agora? Mas Jesus Cristo já sabia o que iria fazer. Pega isso. Jesus Cristo, muitas das vezes, nos coloca em determinada situação, já sabendo o que é que ele fará e quais serão as saídas que ele dará para nós. Mas ele nos pergunta para testar a nossa fé, para testar o nosso caráter, para forjar-nos e ensinar-nos muitas coisas. Filipe, naquele momento, não compreendeu, mas André, irmão de Pedro, já logo trouxe um rapazinho e colocou à disposição de Jesus. Opa, vem cá. André vem, traz um jovem com 5 pães e 2 peixes e coloca nas mãos de Cristo Jesus, porque o restante é com Jesus. Jesus Cristo, ele é especialista em realizar coisas difíceis, coisas que você, a ciência, a matemática, nada resolve, né? A matemática também é uma ciência, que eu separei uma da outra, né? Mas coisas que não vemos, não vislumbramos soluções, mas Jesus Cristo, ele é especialista em trazer estas soluções. Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas ele precisava naquele momento mostrar aos homens que coisas impossíveis ele também pode realizar. Ele pode fazer coisas maravilhosas. Aqui está um rapaz, tópico 3. Além de do lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro. E hoje nós não passamos por poucos problemas financeiros, né? Que já para supri-los o pão seria necessário mais do que 200 dinheiro, equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Veja isso. Diante disso, André informa que havia ali um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Para isso, era absolutamente nada. André, ele diz, isso é nada, mas está aqui. Só que nada diante de Cristo Jesus é tudo. É tudo. Não tem como não lembrar daquela mulher, 1 Reis capítulo 4, quando o profeta chega diante dela e pergunta: o que é que tu tens? Não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Então é isso aí que você tem. É o que Deus vai operar o milagre. É um pouquinho de farinha, é isso aí que você tem, que Deus vai fazer. É suficiente. Nós precisamos só de um pouquinho de predisposição, de vontade. Você precisa de um pouquinho de fé, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de empreendimento e o restante deixa com Cristo Jesus. Nós só precisamos de um pouquinho. O restante ele cuida. Quando o rapaz me traz aqueles pães, note que Jesus Cristo, ele poderia muito bem pegar aquele pão e sair distribuindo, fazer como num passe de mágica, aparecer nas mãos, nos cestos de toda aquela multidão. Mas Jesus Cristo, ele opera milagres para que o nome dele seja glorificado e às vezes para exaltar também aqueles que creem. Veja, ele dá graças a Deus, parte o pão e entrega para os discípulos. E agora quem é que sai partindo os pães? E o milagre vai acontecendo na mão de quem? Dos discípulos. Então, Deus, Jesus Cristo, estou pregando aqui, né? Jesus Cristo opera milagre e também honra os seus discípulos diante de todas aquelas pessoas. E assim
o milagre é realizado. Ele opera um milagre de uma maneira maravilhosa, com apenas 5 pães, sustenta toda essa quantidade de pessoas somente pelo poder de Cristo Jesus. Agora, uma compreensão imperfeita. Por que compreensão imperfeita? Neste milagre de Cristo Jesus, ele opera para demonstrar mais uma vez Cristo, Deus, na terra, diante dos homens, anunciando o reino dos céus. Mas, veja, como é que esses homens viam Jesus Cristo? Lembra quando Jesus Cristo questionou os seus discípulos? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem Elias, outros dizem Moisés, outros dizem um profeta, mas não é esta a visão que se deve ter de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus, por isso uma visão, uma compreensão imperfeita, porque não é isto. Veja, primeiro subtópico do terceiro item aqui da nossa lição. Os que viram o milagre concluíram que Jesus verdadeiramente era o profeta que havia de vir ao mundo. Isso demonstra que era patente a expectativa messiânica em Israel. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias. Grupos distintos dos judeus tinham expectativas diferentes, de acordo com a sua crença e aspirações. O que predominava era o interesse na implantação de um reino de caráter político que se viu mesmo entre os discípulos. Além de ver Jesus simplesmente como um profeta, já era ali um problema, porque quando diz profeta aqui, sim, o Cristo, o Messias, neste texto que nós estamos, João 6,14, mas ver Jesus Cristo como profeta é como algumas religiões do mundo hoje vê Jesus. Infelizmente, algumas igrejas para diminuir, algumas seitas para diminuir a deidade de Cristo Jesus, então chama de profeta. É uma compreensão imperfeita também. E também uma outra compreensão equivocada, né? Vamos dizer assim, é a compreensão de alguns dos judeus que queriam que Jesus viesse com poder bélico. Por exemplo, no meio dos judeus haviam grupos. Se os irmãos voltarem um pouquinho na história, observarão que com a chegada de Alexandre o Grande, o crescimento, a unificação, com a entrada do movimento que nós conhecemos como helenismo, que é a unificação da língua, da economia, da cultura, que Alexandre o Grande vem no século IV a.C., depois o Império Romano, no século III, ali também coopera para que esta fusão, essa unificação venha. Começa a surgir divisão entre os judeus, e essa divisão de alguns que aceitavam esse movimento helenista e outros que não aceitavam. E isso surgiu grupos, por exemplo, um dos discípulos de Jesus era um desses grupos beligerantes que brigavam, que lutavam contra a ascensão do Império Romano. E eles estavam aguardando ardentemente um Cristo, um Messias, que viesse de forma bélica, poderosa, para derrubar o Império Romano. Por exemplo, o grupo dos Zelotes. Os Zelotes eram um grupo beligerante que tentava, que guerreava, se levantava contra o Império para tentar dar um golpe político, vamos dizer assim. E eles esperavam este Cristo. E Jesus Cristo vem de uma maneira simples, aí fica difícil, né? Você está aguardando o rei sobre os cavalos, com poder, com exército, e Jesus Cristo vem numa manjedoura, Jesus Cristo vem de uma maneira que aí eles ficam assustados mesmo. Mas seguimos, segundo subtópico, né, do item 3. A sedução do popularismo religioso. Importante.
Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, como muitos o situando como um dos personagens da espiritualidade mundial. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. A fé cristã é exclusiva. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. João 14:6. Certa vez eu escutei uma frase que dizia o seguinte, nessa frase, todos os rios desaguam no mar, com o fito, ou seja, com a intenção de dizer que todas as religiões levam a Deus. Desculpa, isso é uma mentira. É uma falácia, uma inverdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe verdade além de Cristo, não existe vida além de Cristo e não existe caminho além de Cristo Jesus. Pronto. Então, não existe pluralismo para se chegar a Deus, para se chegar a Cristo Jesus. Só existe Cristo. Ele é a ponte que tira o homem do abismo e leva para Deus. Ele é o caminho que nos faz chegar de volta a Deus. E a nossa fé, ela é exclusivista. Só existe um único caminho. E este caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E por fim, queriam fazê-lo rei, ainda no texto em estudo, vemos a compreensão imperfeita do Messias, que Jesus também se revelou de fato, que eu mesmo, reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. João registra que, por saber o propósito da multidão de proclamar o rei em Jerusalém, tornou a retirar-se do monte, mesmo porque não era chegada a hora dele, e também não era este o propósito. Ele estava ali para se demonstrar rei sobre Israel naquele instante. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o reino que ele estava ensinando não era o reino deste mundo, era o reino que está muito além deste mundo. João 6,15, você vai ver que Jesus Cristo percebeu a intenção daqueles homens de elevarem automaticamente Jesus Cristo, opa, tchau daqui, porque esta incompreensão e incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece, infelizmente, até os dias de hoje. Somente serão mudadas no final da grande tribulação. Por que permanece até os dias de hoje? Porque ainda tem judeus que esperam o Messias, que haverá de fazer um pacto com o Messias lá no final. E este pacto perdurará por 3 anos e meio, no período da grande tribulação. Então, quando o iníquo se manifesta ali com as suas garras, automaticamente rompe, então levanta-se contra Israel, e daí por diante começa a perseguição a Israel, até então a grande batalha do Armagedon. Mas essa parte eu deixo para a próxima aula, quando o pastor Juliano Fraga, que é um especialista em escatologia, vir trazer-nos o ensinamento. Amém, irmãos? Nós, então, concluímos aqui a lição de hoje. A conclusão diz assim: apesar do propósito de Cristo revelar-se ao mundo como Deus, Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que faziam, mas sem a compreensão correta da sua identidade. Mais que isso, em muitos sinais suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel, em busca de um fim de domínio romano. Em nossos dias, o secretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita o seu senhorio. Infelizmente, é verdade. A última palavra aqui do texto é vigiemos. Então, infelizmente, nós temos aí esta situação no mundo, reduzindo a divindade de Cristo,
trazendo para um momento aqui que é totalmente passageiro, efêmero, quando nós temos que estar focado no reino dos céus. Que Deus te abençoe grandemente, compartilhe essa aula, dê um like e bênçãos de Deus para a sua vida.